Muito bem. Vamos lá, meus amigos, dando continuidade então ao nosso estudo do livro Sexo e Destino, psicografia do Chico e de Valdo Vieira, autoria espiritual de André Luiz. Nós vamos continuar aqui no nosso capítulo número 5, que nós interrompemos, no nosso estudo anterior. Então, só recapitulando, no capítulo número 4, nós vimos então as nossas duas personagens, Nemésio, marido de Beatriz, e também Marina, que era aqui a nossa enfermeira. Eles então, naquele ambiente de tratamento, naquele local, e ali nós vimos então André Luiz e também Neves, ambos observando do plano espiritual a atitude dos dois, dessas duas pessoas. Nemésio então era mais velho, Marina era mais jovem. Ela então, que no início usava ali os poderes de sedução, dedicando a esse novo amigo a admiração, aquele sentimento de segurança e tudo mais, fez com que em Nemésio despertasse uma paixão muito profunda, embora ainda estando comprometido. E diante das juras de amor que ele fazia a ela, e prometendo o casamento, prometendo toda a segurança, ela então, ao mesmo tempo em que para ela era bastante confortável essa segurança que era oferecida, por outro lado ela também se sentia muito dividida por uma outra paixão, que era ali aquele que realmente sensibilizava o seu coração. Então, se por um lado era muito mais uma relação de segurança, do outro lado era uma relação de paixão em que ela se via envolvida também. Nós encontramos então esses dois num ambiente fora da presença de Beatriz, trocando os juras de amor, André Luiz e Neves acompanhando os dois. E aí nós vimos um detalhe interessante, porque ao mesmo tempo em que eles se encontravam naquela posição de observadores, embora Neves estivesse mais diretamente envolvido, porque é a filha dele que estava ali sendo traída na relação, na confiança do marido, ele então tinha aquele sentimento de reprovação, aquele sentimento de revolta. E André Luiz, embora se mantivesse fora dessa relação, ele mantinha também aquela expectativa, acompanhando os dois jovens, as duas pessoas, o casal, nessa relação de juras de amor. Isso fez com que tanto Neves como André Luiz começassem, embora tivessem, principalmente André Luiz, compreensão sobre aquilo que acontecia, ele então tinha aquele sentimento de expectativa, do que será que vai acontecer naquele ambiente em que aquele casal se encontrava. E esse pensamento de expectativa fazia com que os dois ficassem cada vez mais alimentados naquele sentimento de paixão, naquelas vibrações muito mais da força do instinto, da sensualidade. Então eles estavam naquele local, os dois espíritos próximos alimentando cada vez mais aqueles sentimentos, e isso mostra exatamente de que forma que a influência espiritual acontece quando nós temos ali a afinidade. Então, se nós temos pensamentos nobres e temos ali espíritos com o mesmo propósito sintonizados conosco, nos fortalecemos cada vez mais. Nós temos ali pensamentos muito mais instintivos, muito mais primitivos, e temos espíritos próximos que se afinizam com essas correntes mentais, então nós nos alimentamos reciprocamente. E foi o que aconteceu. André Luiz, embora tivesse ali o propósito de ajudar, na verdade ele estava prejudicando, mas mesmo que fosse instintivamente, mesmo que fosse inconscientemente. Nesse momento, então, enquanto eles estavam ali observando e naquela troca de vibrações, naquela sintonia, naquele mesmo padrão, veio o irmão Félix, um espírito que apresentava um conhecimento médico, um espírito bastante nobre, que nesse momento, primeiro provocou um constrangimento em André Luiz e Neves, que rapidamente mudaram a postura mental diante da presença desse espírito amigo, e ao mesmo tempo também, o que surpreendeu bastante, foi a própria mudança também de postura de Nemésio e de Marina,
porque eles rapidamente se recompuseram. E isso mostrou que a presença do irmão Félix fez com que se quebrasse essa sintonia e também que eles mudassem, né, o comportamento, a conduta. Rapidamente, então, Marina despertou novamente para a responsabilidade de cuidar de Beatriz, e Nemésio rapidamente se recompôs. Então vimos ali que tudo em torno dessa sintonia mental, da troca recíproca de vibrações, de acordo com as intenções em que cada indivíduo ali se dava. Bom dia, Maza. Então, por isso esse trecho foi muito, muito interessante. Isso mostra, né, poderíamos aqui estender para várias situações da nossa vida, tanto positivamente como negativamente, mostrando exatamente o que é a nossa conduta e a sintonia que temos com o plano espiritual e até mesmo a sintonia que temos uns com os outros. Porque existe essa troca, né? Por exemplo, numa relação afetiva entre um casal, tendo ali sentimentos sinceros, nós percebemos que eles se alimentam nessas vibrações. Então, aquele sentimento que um nutre pelo outro, esses sentimentos se transformam em vibrações que vão, então, envolvendo um ao outro, fazendo com que o sentimento se torne cada vez mais profundo. E assim também em diversas outras situações. Em, por exemplo, situações de antipia, situações de viciações, situações de ideias construtivas, ideias positivas no campo do intelecto. Da mesma forma também nós temos essa alimentação recíproca. Então isso mostra o quão distantes do entendimento dessa força mental no campo das influências nós nos encontramos. Nós estudamos na teoria, mas no dia a dia estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciados. E é daí que nós entramos exatamente na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando fala que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, de sorte que são eles que nos dirigem. E aqui nós vemos claramente essa situação nesse relato de André Luiz. Enquanto o casal se encontrava ali envolvidos naquelas juras de amor, pelo menos da parte de Nemésio, e ao mesmo tempo Marina se encontrava naquele sentimento de constrangimento que inclusive, né, a levou às lágrimas, porque ela vivia esse conflito interno entre um grande amor e essa segurança que era oferecida. Ambos, tanto Neves como André Luiz, se encontravam observadores, induzindo aquele casal a cada vez mais se envolverem. Por isso mostra que não necessariamente que fosse intencional, mas a própria presença dos dois ali, vendo, né, os dois observadores, aquele casal, e nessa troca de pensamentos, mostrava que eles estavam influenciando, inclusive dirigindo os dois, induzindo os dois a numa relação cada vez mais profunda, naquele ambiente, inclusive, onde se encontrava a Beatriz, a esposa, adoecida, naquela condição já, né, de recebendo ali os cuidados paliativos. Então é bastante interessante essa colocação de André Luiz. Depois aqui, então, no capítulo 5, dá continuidade à presença do irmão Félix junto aos dois. Né? Então, por isso, a gente segue a partir aqui do início mesmo, até a gente chegar na parte em que foi ali, em que nós fizemos a interrupção, para vermos aqui agora a mudança de foco desse tema que nós estamos vendo. Né? Então, aqui diz assim para nós, nesse trecho final do capítulo 4. Reparei que Neves ansiava conversar, desabafar-se. No entanto, o benfeitor que nos granjeara os corações, isso porque André Luiz sentia afinidade, uma afeição muito profunda por Neves, a ponto de achar, né, que Neves tinha ali alguma relação com André Luiz na sua história pessoal, né, veremos isso mais para o final do livro, de que forma isso vai acontecer. Mas aqui então, né, benfeitor que nos granjeara os corações, atou o esposo de Dona Beatriz e convidou: meus amigos, nosso Nemésio está mente enfermo, sem que ainda o saiba. Ignoro se já lhe notaram a deficiência orgânica. Procuremos socorrê-lo. Bom dia, Osmar. Imperfeitamente refeitos do assombro de semelhante atitude que semelhante atitude nos causava, passamos a colaborar com o irmão Félix na aplicação de recursos a benefício do amigo que, embora nos desconhecesse a presença, se mantinha agora em aturada reflexão.
Ao contato das mãos do benfeitor que mobilizava, procedente a energia magnética, Nemésio expunha as deficiências do campo circulatório. Então, aqui, após a aplicação do passe, né? Após a aplicação do passe, então, começou a destacar no corpo do Nemésio, né, essas deficiências que ele trazia, então. O coração, consideravelmente aumentado, denotava falhas ameaçadoras com enchimento das artérias. O examinando, rebuçado por fora, era enfermo grave por dentro. Então, embora ele mantivesse ali uma boa aparência, né, uma postura vigorosa e tudo mais, né, um corpo aparentemente saudável, por dentro ele se encontrava ali adoecido, correndo risco ali de graves consequências. Examinando, rebuçado por fora, era enfermo grave por dentro. Entretanto, a característica mais constrangedora que apresentava surgia na arteriosclerose cerebral, cujo desenvolvimento conseguíamos claramente positivar, manejando diminutos aparelhos de auscultação. Comprovando longa experiência médica, o irmão Félix apontou-nos determinada região, em que notei a ação do sangue reduzida e informou: nosso amigo permanece sob perigo de coágulos bloqueadores, e além disso, é de temer-se a ruptura de algum vaso em qualquer acidente mais importante da hipertensão. Né? Então, qualquer elevação na pressão arterial dele, né, por questões emocionais principalmente, ou por um esforço físico qualquer, esse aumento de pressão poderia fazer com que esses coágulos, então, bloqueassem ali, né, vasos no cérebro, provocando, então, um AVC, né, um derrame, como popularmente nós conhecemos. Como se nos percebesse a movimentação e nos registrasse os apontamentos, o genro de Neves, na cadeira estofada a que se recolhera, instintivamente respondia ao inquérito afetuoso a que lhe submetíamos a memória, se dando-nos todas as dúvidas através de reações mentais específicas. Então aqui também vai entrar na questão 459, porque Nemésio ele começou a desenvolver ideias, a fazer ali aquela anamnese que nós conversamos, né, dele começar a analisar ali os sintomas, analisar os detalhes, né, da sua saúde, as orientações que já foram passadas em outras consultas e tudo mais. Essa reflexão que ele fazia, na verdade, era uma indução. Por isso mostra, né, que a influência dos espíritos é muito maior do que nós imaginamos. Porque nós temos ali uma linha de pensamento que vai se desenvolvendo, que não necessariamente seja iniciativa nossa, mas ela acaba sendo exatamente um estímulo. E aí, então, como nós conversamos no nosso encontro passado, isso pode ser de um modo positivo ou um modo negativo. Aqui nós vemos, então, né, tanto o irmão Félix como André Luiz e Neves, né, provocando essa indução dessa linha de pensamento para Nemésio. Nós podemos encontrar a mesma coisa também em processos obsessivos, em que o espírito, então, ele fica bombardeando a mente daquele que é o alvo da obsessão para que ele fique o tempo todo naquela monoideia, naquele pensamento, né, de auto-obsessão, lembrando das suas próprias falhas, lembrando dos seus próprios erros. Né? Algo interessante, né, nesse fim de semana, aqui em casa o pessoal assistia ao Caldeirão do Hulk, né, no sábado, e era aquele programa, né, de perguntas e respostas, de valendo dinheiro e tudo mais. E o participante daquele programa era um atleta, né, foi um atleta que inclusive se encontra agora na Olimpíada, um maratonista, e ele contava que houve um momento da sua história, né, quando ele participaria da Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, ele não conseguiu o índice para poder participar daquele evento, e ele então entrou numa depressão profunda e pensou em suicídio. E aí então, né, durante o programa, ali, bem nesse trecho que eu acabei pegando, perguntava exatamente isso, né, para ele falar um pouco sobre aquilo. Quando ele viu o momento que ele conseguiu sair daquilo tudo, dar a volta por cima, conseguir esse novo índice e partir dessa outra Olimpíada.
E aí ele falava exatamente isso, no momento em que eu me perdoei. Eu me cobrava muito, né, por alcançar resultados, né, porque existia aquela pressão natural de equipe, de patrocinadores, aquela ideia de que tem que participar bem. Então ele foi colocando um peso muito grande sobre ele e ele acabou não conseguindo atingir aquilo que ele esperava. Ele não conseguiu, então, alcançar o tal índice. E isso fez com que ele, então, começasse a entrar nesse estado de profunda depressão e percebendo, então, que já não havia mais sentido ele continuar naquele trabalho, não apenas de atleta, mas ele continuar a sua própria existência. E aí, então, ele pensou em dar fim ali à sua própria vida. Através de um trabalho de psicologia, né, de uma psicoterapia, ele foi, então, percebendo que ele não tinha que se cobrar tanto assim. Que ele poderia se perdoar por aquele erro que é muito natural, que aconteçam essas falhas, que nem sempre as coisas dependem dele, que ele faz aquilo que é possível, mas nem sempre ele consegue alcançar, mas ele tem outras oportunidades. E agora ele se mostrava, então, completamente renovado nessas ideias, para poder retomar, então, ali o seu sonho, né, de ser atleta e participar de um evento tão grandioso como é o caso de uma Olimpíada. E nós estamos vendo, inclusive, agora também, né, Simone Biles, essa jovem atleta também participando, que ela simplesmente ali entrou num estado de angústia muito grande por causa da grande cobrança que ela recebia, e ela então desistiu de participar de algumas das provas para poder se preservar. E a expressão que era bastante utilizada nas entrevistas, né, era a expressão saúde mental. Bom dia, Chagonete, bom dia, Marion. E aí, então, exatamente o que eu quero chegar, que essa ideia, né, de cobrança, o peso que se sente, a depressão, a vontade de tirar a vida, essa é uma monoideia. E aí, então, nós imaginamos num processo obsessivo, quando o espírito diz assim, ó, você se lembra que você fracassou, que você é um fracassado, que você não merece mais viver, que as pessoas estão disso, as pessoas estão te cobrando, que você decepcionou todo mundo, e ele fica alimentando isso dia após dia, após dia, após dia, essa monoideia não é dele necessariamente, mas ela acaba sendo induzida pelo mesmo processo que nós vimos aqui agora. Então, através dessas situações, nós conseguimos encontrar, né, o mecanismo de um processo obsessivo, quando o espírito, então, fica permanentemente conectado, e aí a gente vai lembrar, bom dia, dona Miriam, a gente vai lembrar, né, daquele episódio do livro Libertação, aqui também de André Luiz, quando nós encontramos Margarida sendo induzida 24 horas por dia por dois espíritos que estavam ali, né, minando as suas energias, minando as suas forças, fazendo com que ela definhasse dia após dia, até que então houvesse a interferência, a intervenção daqueles espíritos que retiraram, né, aqueles espíritos, né, ou até mesmo não apenas retiraram, mas transformaram aqueles espíritos que estavam na condição de obsessores, e depois então ela começou a recobrar a saúde dela. Então nós vimos assim a ligação, a conexão que existe entre todas essas situações que nós vemos e esses mecanismos que nós vamos estudando e tendo então uma melhor compreensão. Então, tanto positivamente como negativamente, nós podemos então ver esse mecanismo em ação, né? Isso, claro, né, a gente lembra que no caso de um processo obsessivo existe, claro, uma relação entre o obsessor e uma sintonia com o obsediado. Porque se o obsessor tem ali uma determinada ideia e o obsediado se encontra numa outra faixa vibratória, não é possível fazer ali a conexão entre ambos, embora haja sempre ali a vontade, né, do espírito de querer induzir aquele outro ao fracasso, mas se ele tem o pensamento voltado para o otimismo e ele está sintonizado com outras mentes nobres, outras mentes mais elevadas, então não tem o efeito que se deseja, né? Então tem a tentativa, mas não necessariamente o efeito. Mas aí a gente vai lembrar que no caso nosso, vivendo ainda no mundo de provas e expiações, sendo espíritos ainda tão imperfeitos, com tantas dificuldades e com tantos desafios, nós nos tornamos muito mais vulneráveis às influências negativas do que dispostos às influências positivas. Apesar das sempre, né, permanentes tentativas dos espíritos amigos de nos elevarem, de nos fortalecerem. Então cabe a nós escolhermos ali qual é a sintonia com a qual nós nos afinizamos. Vamos em frente.
Como se nos percebesse a movimentação e nos registrasse os apontamentos, o genro de Neves, na cadeira estofada que se recolhera, instintivamente respondia ao inquérito afetuoso a que lhe submetíamos a memória, elucidando-nos todas as dúvidas através de reações mentais específicas, aquilo que a gente conversou agora. Acreditava-se afundado na imaginação, ignorando o que se nos revelava por inteiro na feição de um doente voltado para os esclarecimentos da anamnese. Então, a anamnese nada mais é do que vamos falar sobre a sua história, vamos tentar ali construir o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Então, através desse processo de interiorização, nós somos capazes de fazer ali uma sondagem da nossa própria história. Rememorou as tonturas ligeiras que vinha experimentando a miúde. Vasculhava a lembrança, atendendo-nos às perguntas. Então eles faziam ali perguntas mentais e Nemésio, então, ele acabava respondendo, buscando na própria memória as respostas que para ele eram importantes. Alinhava acontecimentos passados, fixava pormenores. Reconstituiu, quanto possível, as faces do desconforto a que se vira atirado, subitamente com a perda do sentir freira no escritório dias antes. Sentira-se desamparado de chofre, ausente. O pensamento esvaíra-se-lhe da cabeça como se expulso por martelada interior. Pavoroso delíquio que se lhe representara infindável quando perdurara simplesmente por segundos. Retomara a noção de si mesmo, atarantado, abatido. Curtira apreensões ensimesmado por muitos dias. Para desafrontar-se, expusera a ocorrência perante velho amigo na antevéspera, já que não sabia como destrinchar o fenômeno. Ou seja, ele comentou com o amigo ali, olha, eu passei mal no escritório, não sei o que pode ter sido, acabei sentindo isso, sentindo aquilo, fiquei meio fora do ar ali por alguns instantes. Que coisa estranha isso, quando eu me dei por mim de novo, alguns segundos tinham se passado sem que sequer eu percebesse. A tela rearticulada por ele na imaginação salientava-se tão nítida que lográvamos contemplá-los juntos. Nemésio e o companheiro que se lhe tomara confidências como se estivessem filmados. Então, enquanto ele recobrava na memória, buscava na memória aquele evento em que ele conversava com um amigo, essa imagem então se projetava. Então, André Luiz, Neves e o irmão Félix acabavam acompanhando o desenrolar daquela conversa. O marido de Beatriz, inconscientemente, configurava informes precisos acerca do desmaio experimentado, das inquietações consequentes, da entrevista que provocara com o colega de negócios e o entendimento cordial havido entre ambos. Consignamos os avisos que o interlocutor lhe transmitira. Não lhe cabia adiar providências. Devia procurar um médico, analisar as próprias condições, definir os sintomas. Traçou advertências. Verificava-se-lhe facilmente a fadiga. No Rio, obteria melhoras em alguma clínica de repouso. Umas férias não lhe fariam mal. Qualquer síncope, a seu ver, equivaleria a puxão de campainha no apartamento da vida. Sério vaticínio, enfermidade à porta. Nemésio, calado, sem perceber que se comunicava conosco, repetia espiritualmente as alegações que formulara. Difícil a consulta, responsabilidades em penca, o tempo escasso. Acompanhava a esposa na travessia das horas derradeiras em doloroso término de existência e não encontrava meios de cuidar de si. Não discutia a oportunidade das admoestações, mas admitia-se obrigado a transferir o tratamento para quando pudesse. Ou seja, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, ele acabava se descuidando, mas agora ele começava a pensar nisso tudo, porque sintomas graves começavam a surgir,
né, inclusive a perda da consciência pelos instantes que ele relatou. No entanto, no âmago do pensamento, por noticiário vivo secretamente arquivado no cofre da alma, desvelara para nós motivos outros que não tivera coragem de expender. Enternecido ao toque do amor fraterno do benfeitor que o auscultava, liberou em silêncio as mais fundas preocupações. Semelhava-se menino Peralta, quando espontâneo e obediente no clima dos pais. Aclarou positivo a razão da fuga a qualquer assunto relacionado com a provável submissão aos preceitos médicos. Né? Ou seja, aqui então ele mostrava aqui um certo trauma com relação, né, a orientações médicas, a consultas e tudo mais. Receava conhecer o próprio estado orgânico. Amava novamente, crendo-se de regresso às primaveras do corpo físico. Identificava-se espiritualmente jovem e feliz. Jovem, feliz. Qualificava a afeição de Marina como sendo o reencontro da mocidade que ficara para trás. Alinhavando recordações e meditações, exibia diante de nós a trama dos acontecimentos que lhe sedimentavam as noções precárias da vida, possibilitando-nos retratar-lhe a realidade psicológica. Beatriz, a companheira em vésperas de desencarnação, erigia-se-lhe agora no ânimo em forma de relíquia que situaria reverentemente em breve no Museu das Lembranças Mais Caras. Né? Então aqui ele comenta que Beatriz, então, em pouco tempo, ela seria nada mais, nada menos do que uma lembrança, né, na sua história, porque ela estava desencarnando, e para ele vida nova começava a surgir. Né? Vida nova num novo relacionamento e tudo mais. Imperturbavelmente correta e simples, transformara-lhe a volúpia em admiração e a chama juvenil em calor de amizade serena. Estranho ao benefício da rotina construtiva, colocara a esposa no lugar da genitora que a morte levara. Disputava-lhe, por instinto, o sorriso benevolente e a bênção da aprovação. Queria-lhe a presença como quem se acostuma ao serviço de um traste precioso. Harmonizava-se consigo próprio ao chegar suarento em casa, descansando a cabeça fatigada em seu olhar. Entretanto, Nemésio, de formação materialista e de índole utilitária, conquanto generoso, desconhecia que as almas nobres colhem no amor esposatício da terra o fruto da alegria sublime, cuja polpa o tempo sazona e torna mais doce, eliminando os caprichos transitoriamente necessários da casca. Insistia na conservação de todos os impulsos emotivos da juventude corpórea. Andava em dia com todas as teorias da libido. Vez por outra, demandava cidades próximas e noitadas boêmias, asseverando de retorno aos amigos que assim procedia para desenferrujar o coração. Dessas escapadas, voltava trazendo à esposa corbélias de alto preço que Beatriz acolhia enlevada. Então ele saía, ficava lá fora, depois ele voltava trazendo presentes e a Beatriz aceitava, né, cheia de alegrias ali e tudo mais, né, trazendo um agrado, digamos assim. No decurso de algumas semanas, mostrava-se para ela mais compreensivo e mais terno. Reconduzido, porém, mais dilatadamente aos freios do hábito, não sabia consagrar-se às construções espirituais que só a disciplina favorece e garante. Varava de novo as fronteiras que os compromissos morais estabeleciam, à maneira de animal arrombando a cerca. Em determinadas ocasiões, acontecia fixar a esposa, invariavelmente abnegada e fiel, perguntando à própria alma o que sucederia se ela adotasse conduta igual à dele e aterrava-se. Né? Então, aquele fazer ao outro que eu gostaria que o outro fizesse,
Então ele pensou, né, e se ela fizesse a mesma coisa que eu estou fazendo? Isso nunca, pensava. Se Beatriz pusesse, ainda que de leve, o voto feminino em outro homem, seria capaz de matá-la. Não hesitaria. Nesses momentos, impressões contraditórias agitavam-lhe o espírito limitado. Não se interessava absolutamente pela mulher, mas não toleraria a concorrência à posse daquela a quem confiara o seu nome. Inquietava-se, imaginava coisas, mas recompunha-se tranquilo, recordando a esquisita conceituação de velho amigo que consumira a existência alcoolizado entre os despojos endinheirados de parentes ricos e que lhe tisnara os sonhos do lar, quando menino, a repetir-lhe frequentemente: Nemésio, mulher é chinela no pé do homem. Quando não presta mais, é preciso arranjar outra. Compreensível que, regando a raiz do caráter com as águas turvas de semelhante filosofia, atingisse o genro de Neves o marco dos 60 anos com os sentimentos deteriorados no tocante ao respeito de um homem que um homem deve a si mesmo. Então a gente via aqui, né, que só fazendo aqui um ajuste na cronologia, então Nemésio tinha ali por volta de 60 anos e Dona Beatriz ali um pouco mais de 50 anos. E ele então, na altura dos seus 60 anos, queria viver novamente ali toda a juventude, né? Por isso então essas noitadas, esse novo amor que ele estava vivenciando, né? Por todos esses motivos, na quadra difícil e obscura que atravessava, reaprendera os cuidados da preservação individual. Readquirira o gosto de vestir-se com distinção, selecionando figurinos e alfaiates. Refinara a sensibilidade masculina, afeiçoara-se-lhe aos programas radiofônicos de ginástica, no que, aliás, lograra despojar-se da adiposidade oscilante. Né? Então ele começou a emagrecer, a ficar mais esbelto. Disputava o ingresso em agremiações festivas para atualizar a linguagem e requintar o porte. Não lhe importavam as tochas brancas que lhe esmaltavam de prata a cabeleira densa. Elegia nos perfumes raros e nas gravatas coloridas motivos de leveza e elegância sempre novos. De fato, Brás, né, a sensualidade e a sexualidade são duas forças poderosíssimas desde dos tempos primitivos dos princípios inteligentes, né? Então a força reprodutiva, né, então ela é muito forte, as energias sexuais são muito poderosas. E por isso, quando nós estudamos com André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, nós vimos então que essas energias sexuais, elas com o passar do tempo, e nós falamos de um tempo muito longo, elas passam a se tornar energias criativas, energias mais nobres e elevadas, né? Mas enquanto nós não atingimos ainda esse nível, elas continuam ainda nos dominando e se tornando, sem dúvida, né, um grande desafio para todos nós. Depuração da alma, depuração profunda e que demora muito tempo, né, numa longa jornada. Pagara habilmente instruções e pareceres de improvisados professores em renovação da personalidade e embelezara-se vaidoso, lembrando antigo edifício sob nova decoração. Então, interessante aqui, né? É como se ele contratasse ali um personal, né, de mudança de conduta, de novos hábitos, de finesse social e tudo mais. Evidentemente, não, raciocinava apreensivo. Não se resignaria a qualquer terapêutica que não fosse a de se lhe acentuar disposições ao prazer. Recusaria, peremptório, toda medida endereçada a suposto reajustamento orgânico, já que se supunha perfeitamente idôneo para comandar as próprias sensações. Euforia, o problema. Providência medicamentosa
apenas a que lhe arejasse o espírito, rejuvenescendo-lhe as forças. Então aqui o que André Luiz coloca é que Nemésio, então, ele não via na possibilidade de uma consulta médica para ver a saúde algo viável para os seus novos propósitos. O que ele queria era curtir a vida, e essa coisa de doença é coisa de velho, coisa e tal, né? Então, na verdade, ele queria viver uma juventude e começava, então, a se descuidar completamente, porque quem procura acha, né, diz o ditado, e se ele procurasse, então, um consultório médico, de repente ele seria orientado a mudanças profundas de hábito, coisa que ele não queria, diante da nova filosofia de vida que ele tinha agora, né? O irmão Félix voltou a dizer-nos: Nemésio demonstra enorme esgotamento à vista dos hábitos demolidores a que se rendeu. A inquietação emotiva descontrola-lhe os nervos e os falsos afrodisíacos usados solapam-lhe as energias sem que ele mesmo perceba. Aqui daquela imagem que a gente tem, né, aquela pessoa já com uma certa idade, querendo viver a juventude, né, que qualquer hora pode tombar e cair morto ali, né, pelo esgotamento físico e pelos cuidados que ele tinha. Então vários e vários são os relatos, né, e principalmente nos tempos atuais nós temos ali vários tipos de tônicos, propagandas na televisão, né, de remédios ali que exaltam ali a sensualidade e tudo mais, né. E por isso, então, essas propagandas são perigosíssimas, porque muita gente acaba comprando por telefone um medicamento que supostamente vai trazer todo o vigor físico para vivenciar esses prazeres da vida e se esquece de consultar um cardiologista, um neurologista, né, qualquer outro médico que vai trazer realmente ali as orientações corretas, né, para que ele tenha uma vida saudável. Né, mas diante de tantos estímulos, e as propagandas, principalmente, que hoje são quase que afrodisíacas, né, mostrando uma nova proposta de vida. Então é fácil, né, as pessoas então cederem a esse novo modelo, né, de vivência, de relacionamentos. Diante da afirmativa, o esposo de Beatriz fixou agoniado o vinco mental, entremostrando haver assimilado mecanicamente o impacto do grave enunciado. E se piorasse, considerou de si para si mesmo. A figura de Marina repontou-lhe da alma. Nemésio divagou, cismarento. Concordaria sim em recuperar a saúde, mas somente depois. Depois que retivesse a jovem no lar, entregue a ele em definitivo pelos laços do matrimônio. Enquanto não a recolhesse nos braços, sob regime de compromisso legal, não aceitaria proteção médica. Cabia-lhe sustentar-se capaz e moço aos olhos dela. Fugiria deliberadamente de conselhos ou disciplinas tendentes a desviá-lo da ronda de passeios, excursões, entretenimentos e bebedices que, na posição de homem enamorado, acreditava dever-lhe. Aqui então mostra também, né, que o que ele queria era que essa mesma juventude se mantivesse ativa para que ele pudesse acompanhar essa jovem, né, e mostrar que ele se encontrava ali, né, absolutamente saudável e disposto para poder oferecer a ela, né, essa vida cheia de prazeres, cheia de alegrias, né? Mas na verdade aqui, né, a idade dele já começava a apresentar ali, né, exigir cuidados que ele não queria, então queria tomar. O irmão Félix não contrapôs qualquer argumentação. Ao revés, administrou-lhe recursos magnéticos em toda a província cerebral, dispensando-lhe assistência. Ao término de longa operação socorrista, Neves, taciturno, não encobria o próprio desapontamento. A desaprovação esguichava-lhe da cabeça, plasmando pensamentos de censura, que, não obstante respeitosa, nos alcançavam em cheio, por chuva de vibrações negativas. Talvez por isso o benfeitor sugeriu ao dono da casa
abandonar o recinto. Solicitação muda que Nemésio atendeu de pronto, já que se munira das escoras que o amigo espiritual espontaneamente lhe oferecia. Os três, a sós, tornamos a conversação. Então Nemésio saiu ali da casa, né, deixando ali o ambiente mais tranquilo. Félix, sorrindo, afagou de leve os ombros do meu companheiro e ponderou. Entendo, Neves, entendo você. Encorajado pela inflexão de carinho com que semelhantes palavras eram ditas, o sogro de Nemésio desafogou-se. Quem entende menos sou eu. Não admito tanto resguardo para um cachorro de má qualidade. A expressão que ele utilizou, né? Cachorro de má qualidade, para o Nemésio, né? Para o gênio. Um homem igual a este, que me desrespeita a confiança paterna, quem não lhe vê no espírito a poligamia declarada? Um sessentão desenvergonhado que enxovalha a presença da esposa agonizante. Ah, Beatriz, minha pobre Beatriz, por que te uniste a um cavalo? Dementara-se Neves diante de nós, retrocedera mentalmente ao círculo acanhado da família humana e chorava transtornado sem que lhe pudéssemos cercear a emoção. Bom dia, professor. Faço força, gemia acabrunhado, mas não aguento. De que me vale trabalhar odiando? Nemésio é um mascarado. Tenho estudado a ciência de perdoar e servir. Tenho aconselhado serviço e perdão aos outros, mas agora, divididos por simples parede, vejo o sofrimento e o vício debaixo do mesmo teto. De um lado, minha filha conformada, aguardando a morte. De outro, meu genro e essa mulher que me insulta a família. Deus do céu, que me foi reservado? Andarei auxiliando minha filha doente ou sendo chamado à tolerância? Mas como suportar um homem desses? Não adiantou um aceno à prudência na pausa curta. Antigamente, tartamudeou ele, desesperado. Acreditava que o inferno, depois da morte, fosse pular em vão num cárcere de fogo. Hoje aprendo que o inferno é voltar à terra e estar com os parentes que já deixamos. Isso é a purgação de nossos pecados. Félix aproximou-se e ponderou, segurando-lhe afetuosamente as mãos. Calma, Neves. Sempre surge para nós o dia de provar aquilo que somos, naquilo que ensinamos. Além disso, Nemésio deve ter entendido. Entendido? Entaramelou-se o interlocutor. Não chegará a ter visto? E acrescentou quase irônico. Sabe o senhor qual é o rapaz que vem ocupando o pensamento dessa moça? Sei, mas deixa-me explicar, clareou Félix com brandura. Principiemos por aceitar Nemésio na posição em que se encontra. Como exigir da criança a experiência da madureza ou pedir raciocínio certo ao alienado mental? Sabemos que crescimento do corpo não expressa altura de espírito. Nemésio é aluno da vida, qual nós mesmos, sem o benefício da lição em que estamos sendo instruídos. Que seria de nós, na situação dele, sem a visão que atualmente nos favorece? Provavelmente cairíamos em condições piores. No capítulo anterior, o próprio André Luiz também falou isso, né, quando ele estava ali nas suas reflexões, ele colocou, e se eu estivesse no lugar dele, será que eu conseguiria resistir a essas mesmas tentações da vida, esses mesmos desejos? Quer dizer que devo aprová-lo? Ninguém aplaude a enfermidade nem louva o desequilíbrio. No entanto, seria crueldade recusar simpatia e medicação ao doente. Consideremos que Nemésio não é um companheiro desprezível. Emaranhou-se em sugestões perigosas, mas não fugiu da esposa a quem presta assistência.
Mostra-se engodado por extravagâncias emotivas de caráter deprimente que lhe dilapidam as forças. Contudo, não esqueceu a solidariedade, resolvendo oferecer casa própria e gratuita à senhora que lhe presta serviços remunerados. Aqui no caso, provavelmente a secretária do lar, né, que ele se refere. Acredita-se dono da juvenilidade física, absolutamente irrisória, quando na realidade carrega um corpo em prematuro desgaste. Dedica-se apaixonadamente a uma jovem que o menoscaba, conquanto lhe consagre apreço respeitoso. Não bastariam essas razões para merecer benevolência e carinho? Quem de nós com a possibilidade de auxiliar? Ele que anda cego ou nós que discernimos? Não posso enaltecer-lhe as manobras lamentáveis na esfera do sentimento. Entretanto, sou obrigado a confessar que ele, na ficha de analfabeto das verdades da alma, ainda não tombou de todo. Aqui o que a gente vai ver é que, apesar de todas as... né, do tema central que nós vemos, né, que é o envolvimento dele com a jovem Marina, e ao mesmo tempo ali, né, enquanto a esposa se encontrava na jornada final da vida terrena, todas as suas tendências, que nós poderíamos chamar de inferiores, é dele para ele mesmo. Porque todas as pessoas que se encontram próximas, dentro daquilo que ele pode oferecer, ele tem sido ali, de certa forma, né, cuidadoso, generoso e tudo mais, mas é dele com ele mesmo, quer dizer, o prejuízo que ele causa é somente para ele. Porque poderia, por exemplo, né, a gente imaginar que ele abandonasse a esposa no fim da vida terrena para poder viver a vida, o que não aconteceu. Pelo contrário, ele continua ao lado dela, embora ele na expectativa da desencarnação, ele tenha oferecido, pelo menos materialmente, nos cuidados a ela, tudo aquilo que é possível. Então é isso que enaltece aqui o irmão Félix, né, pro Neves, né? Vamos ver se ele vai aceitar isso, né, porque pelo fato dele estar envolvido diretamente naquela situação, ele não vai considerar essas virtudes, digamos assim, mas ele vai enaltecer exatamente ali a imperfeição, já que a filha de Neves é aquela que se encontra recebendo prejuízo, pelo menos um prejuízo moral, um prejuízo afetivo, mas não o prejuízo dos cuidados. Mas que para um pai isso não é o suficiente, né? Com um significativo tom de voz, o instrutor acentuou: Neves, Neves, a sublimação progressiva do sexo em cada um de nós é fornalha candente de sacrifícios continuados. Não nos cabe condenar alguém por faltas em que talvez possamos incidir ou nas quais tenhamos sido passíveis de culpa em outras ocasiões. Compreendamos para que sejamos compreendidos. Neves silenciou, de certo controlado pela influência do amigo venerável, e quando consegui fitá-lo, depois de alguns momentos de expectativa, percebi que se pusera humildemente em oração. Então aqui o capítulo número 5, vamos ao capítulo número 6. De volta ao aposento da enferma, certificamo-nos de que Nemésio e Marina haviam saído. A camareira da casa velava. Neves, desenchabido, absteve-se de qualquer comentário. Retraíra-se no claro propósito de soptar impulsos menos construtivos. Então aqui porque ele poderia, né, já que tanto Marina como Nemésio não estavam mais na casa, ele poderia pensar, né, para onde eles foram, o que eles foram fazer. Mas aqui então, como a gente viu, né, ele então se absteve de qualquer comentário e ele procurou então evitar qualquer tipo de impulso menos construtivo. Recompondo-se momentos antes, rogara do irmão Félix lhe desculpasse o ataque de cólera em que extravasara a rebeldia e o desespero. Descera a inconveniência, acusava-se humilde.
Fora descaridoso, insensato, penitenciava-se com tristeza. O irmão Félix, com bastante autoridade, se quisesse, poderia demiti-lo do piedoso mistério que invocara, com o objetivo de proteger a filha. Entretanto, pedia tolerância. Então aqui, o irmão Félix ele poderia simplesmente dizer para Nemésio que já não era mais conveniente a presença dele cuidando da filha, já que ele não cuidava com lucidez e com racionalidade, mas ele se deixava levar, né, pelos sentimentos mais impulsivos por causa da relação com a filha, né, da filha com o marido. Mas aqui então ele pedia apenas tolerância. Até porque também a gente lembra, né, que nesse caso o próprio Neves também se encontrava em profundo aprendizado, né, já que seria muito fácil você ficar na posição de um espírito orientador de uma pessoa com quem você não tem qualquer envolvimento. Então, na verdade, aqui você vai colocar em prática as suas mais valiosas virtudes quando você é provocado para usá-las. Né? E é aqui que a gente vê exatamente essa experiência. O coração paternal, num instante crítico, não se vira preparado de modo a escalar o nível do desprendimento preciso, declarava com amargura e desapontamento. Então, exatamente aqui, né? Ele dizia, né, como pai, como um espírito assistente, ele conseguia cumprir muito bem a sua missão. Mas como pai, não. Porque aí, como pai, ele se deixaria envolver, né? Se deixaria não, ele se envolveria diretamente com a situação. E ele não conseguiria controlar essa força, né, que é muito maior do que ele poderia suportar. Né? Félix, porém, abraçara-o com intimidade e, sorridente, ponderou que a edificação espiritual, em muitas circunstâncias, inclui explosões do sentimento, com trovões de revolta e aguaceiros de pranto, que acabam descongestionando as vias da emoção. Que Neves esquecesse e recomeçasse. Para isso contava com os talentos da oportunidade, do tempo. Obviamente, por isso, o sogro de Nemésio ali se achava agora, diante de nós, transformado e solícito. Tem até uma passagem de Hamed, né, quando ele diz assim, ele traz uma orientação para nós a respeito do perdão. Então a primeira orientação que ele diz é, para você iniciar esse processo de perdão, você precisa se manter a uma certa distância psíquica daquela pessoa com quem você tem, né, esse conflito. E aqui então, nessa distância psíquica, a gente vê que o Neves ele mudou de conduta no momento em que o genro saiu da casa. Então, embora fosse uma distância psíquica, fosse uma distância física, também foi uma distância psíquica. Porque então ele passou a se concentrar na filha, ele passou a se concentrar no papel que ele desempenhava naquele momento. Né? Então, diferentemente de quando estivesse na presença daquela pessoa, porque aí então seria aquela provocação constante, né? Porque não apenas a presença traria todos os inconvenientes, como a conduta do caso do genro, né, também provocaria nele esses sentimentos. E aí a gente vê exatamente isso, né, num ambiente de trabalho, num ambiente doméstico. Então Hamed chama atenção. Você pode até estar junto daquela pessoa naquele momento, mas foca o seu pensamento naquilo que é produtivo para você. Não alimente aquela monoideia pensando constantemente naquilo que provoca em você esse sentimento negativo. Porque aí então, se você tem essa intenção de você perdoar, você terá muito maior dificuldade quando você está diante daquele objeto que te provoca exatamente ali o sentimento oposto. E ele continua. Por indicação do paciente amigo que nos orientava, formulou uma prece enquanto ministrávamos socorro magnético à doente. E aqui também, né, tem uma passagem interessante nesse pequeno parágrafo, nesse breve parágrafo, que fala sobre o socorro que os espíritos prestam. Né? E o socorro, ele tem ali dois valiosos propósitos. Né? Primeiro que, claro, é ali o equilíbrio físico
daquela pessoa que se encontra adoecida, para que ela possa, né, vivenciar ali os momentos que, nesse caso dela, né, que passa por esses momentos finais, né, da presença física aqui no nosso, da presença aqui no nosso mundo físico. Então é para trazer para ela um bem-estar. São aqueles cuidados paliativos, né, que você vai então oferecendo àquela pessoa para que ela tenha ali, né, a possibilidade de se alimentar adequadamente dentro da possibilidade, para que ela possa ter um repouso tranquilo, para que ela possa, né, ter pensamentos ali que não tragam tanto sofrimento, tantas angústias. E o segundo é fluidicamente, né, para que o espírito também se prepare para a desencarnação. Porque quantas vezes, né, nós fazemos ali as nossas rogativas ao plano espiritual para ajudar alguém que se encontra muito adoecido, e a ajuda nem sempre vem de acordo com aquilo que nós desejamos. Né? Me vem a imagem assim agora do Papa João Paulo II, que na época em que ele já se encontrava bastante adoecido, o corpo dele já não mostrava qualquer possibilidade de recuperação, o mundo todo fazia preces por ele. Mas fazia preces por ele não para que ele seguisse o destino que estivesse ali sendo determinado para ele, mas para que ele se recuperasse e ficasse ali na condição de imortalidade, né, que era o desejo das pessoas. E mesmo que o corpo físico dele já se encontrasse completamente já, né, naquela condição de deterioração, já o corpo dele cada vez mais enfraquecido, né, já não tendo mais condições de manter o espírito aqui vinculado ao corpo físico. Mas aí então, certamente, né, nós vemos que equipes espirituais certamente estavam ali presentes, auxiliando, né, naquele momento final, mas oferecendo para ele fluidos para que eles tivessem boas condições para a sua partida, e não para o seu aprisionamento aqui no mundo físico. Então o mundo espiritual ele atua de acordo com a necessidade daquele espírito, de acordo com a sua programação, não para atender necessariamente aos nossos pedidos, porque é o que as pessoas geralmente pedem, né? Elas querem um milagre para que a pessoa continue. Então aí já vem a ideia, né, da falta de entendimento da realidade espiritual, vem para nós ali, né, a falta de fé, a falta de aceitação dos desígnios de Deus. Então, nesse caso, nesses momentos mais difíceis, as nossas preces vêm, né, que seja feita a vontade de Deus. E que nós possamos, de alguma forma, contribuir para que aquele espírito fique bem, seja ele como encarnado, seja desencarnado. Então, na teoria, o pensamento seria esse. Na prática, já é bastante diferente, né? Dudu colocou, né, me lembro do desencarne de Segismundo, né, não sei porquê. Não, certamente mostra ali para ele também uma grande dificuldade que ele vivenciou, pelo fato dele querer, né, continuar encarnado, né? O Segismundo, no caso, né, o Segismundo ele estava reencarnando, não desencarnando. Era uma outra personagem que estava desencarnando, que trouxe dificuldade, não me recordo o nome dele agora, mas ele criou ali várias resistências, ele se apegou ao corpo físico. Acho que é Dimas, exatamente antes. E aí então foi necessário fazer com que ele ficasse inconsciente para facilitar a desencarnação, porque o corpo dele já estava entrando em total colapso, né? Mas é exatamente isso. Isso mostra, né, o que é. E o próprio espírito, né, ele criava essa resistência e ao mesmo tempo também ele estava ali numa relação que tinha uma visão absolutamente materialista. Não pensava na realidade do espírito, na continuidade da vida, né? As pessoas estavam preocupadas, né? Ele está morrendo, eu estou em desespero. É a ideia que nós tínhamos. O Hermes colocou, né? A prece é importante nesses casos, pois o desenlace fica menos difícil, né? A André colocou, né? Prefiro colocar, seja feita a sua vontade, me dê forças, né? É o que a gente consegue compreender hoje, né, Andréa? Mas o que a gente vê no mundo, principalmente, assim, de um modo geral, mesmo para aqueles que trazem, né, uma vivência religiosa e tudo mais, a morte para nós ainda tem um significado de perda permanente, de uma separação definitiva. Por isso, então, mesmo que a gente faça a prece, né, raramente nós temos aquele pensamento, né, que seja feita a sua vontade mesmo. E que a gente consiga contribuir, né, tendo fortalecimento espiritual para cada um de nós, né?
Angelina colocou, né, peço sempre, né, o que seja melhor para ser, que é exatamente o que a gente gostaria, né? Continuando, vamos lá. Então, mais uma vez aqui, né, por indicação do paciente amigo, que nos orientava, formulou uma prece enquanto ministrávamos socorro magnético à doente. Beatriz gemia. No entanto, Félix esmerou-se para que se aliviasse e dormisse, providenciando ainda para que não se retirasse do corpo sob a hipnose habitual do sono. Não lhe convinha, por enquanto, esclareceu ele, afastar-se do veículo fatigado. Em virtude dos órgãos profundamente enfraquecidos, desfrutaria penetrante lucidez espiritual e não seria prudente arremessá-la de chofre a impressões demasiado ativas da esfera diferente da qual se transferiria muito em breve. Então aqui coloca para nós, né? Para que ela se sentisse aliviada, o irmão Félix então trabalhou para isso, providenciando que ela ainda não se retirasse, adormecida, né? Porque mostrava aqui que não convinha que ela então, adormecida, de repente despertasse no mundo espiritual como desencarnada, porque isso poderia trazer para ela uma perturbação muito maior. Então, muitas vezes o espírito, nessa condição de lucidez, né, diante da desencarnação, acaba sendo mais benéfico do que o espírito que desencarna num estado de inconsciência e desperta depois no plano espiritual. Aí então, né, isso foge completamente do nosso entendimento de qual é a melhor condição, e André Luiz mostra que para ela, nesse caso, seria isso, né? Por isso ele coloca, né? Em virtude dos órgãos profundamente enfraquecidos, desfrutaria penetrante lucidez espiritual, e não seria prudente arremessá-la de chofre a impressões demasiado ativas da esfera diferente para a qual se transferiria muito em breve. A gente vai lembrar aqui do livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no primeiro capítulo, que fala sobre o passamento. Aí Kardec, então, vai trazer para nós ali as diversas condições em que acontecem desencarnações. Então nós temos ali inicialmente aquele espírito que desencarna pelo esgotamento físico, e aí ele lembra, né, que muitas vezes o espírito desencarna até mesmo antes do corpo físico vir à falência, porque os laços estão muito fracos, então o espírito simplesmente se desprende suavemente e depois deixa o corpo físico. Há aqueles que desencarnam em virtude de um trauma, quando os laços se encontram ali fortemente ativos, e aí o espírito então ele é arrancado do corpo físico. Mais grave ainda vem quando nós temos o suicídio, quando então ali o espírito ainda tem uma carga fluídica muito forte, né, para poder muito densa para poder continuar ali a sua existência. E ele então destrói o corpo físico, sendo então arrancado, e por isso essa carga fluídica provoca todas essas impressões. Né? Então ele vai trazendo para nós ali, né, as várias situações da desencarnação. E aqui no caso dela, então, o corpo dela cada vez mais enfraquecido, o espírito então vai se desprendendo. Só que nesse caso foi recomendado aqui então que ela desencarnasse no momento oportuno em estado de lucidez, estado de vigília. Aconselhável seria a mudança progressiva, graduação de luz, intensificando-se pouco a pouco. Largamos a filha de Neves em repouso nutriente e restaurador e demandamos a rua. Então ela continuava ali, né, seguindo os momentos finais com descanso, bem nutrida, fluidicamente principalmente. Acompanhando Félix, cujo semblante passou a denotar funda preocupação, alcançamos espaçoso apartamento do Flamengo, onde conheceríamos de perto os familiares de Marina. A noite avançava. Transpassando o estreito corredor, pisamos o recinto doméstico, surpreendendo no limiar 2 homens desencarnados a debaterem com descuidada chocarrice escabrosos temas de vampirismo.
Então, um processo obsessivo acontecendo dentro de casa. Vale assimilar que, não obstante pudéssemos fiscalizar-lhes os movimentos e ouvir-lhes a loquacidade fecenina, nenhum dos dois lograva registrar-nos a presença. Prometiam arruaças, argumentavam desaforidos. Malandros acalentados, mas perigosos, conquanto invisíveis para aqueles juntos dos quais se erguiam por ameaça insuspeitada. Por semelhantes companhias, fácil apreciar os riscos a que se expunham os moradores daquele ninho de cimento armado a embutir-se na construção enorme sem qualquer defesa de espírito. Então aqui vemos a situação, que havia a presença desses espíritos e ao mesmo tempo nós tínhamos ali uma família sem qualquer tipo de preparo espiritual para repelir essas influências. Entramos. Na sala principal, um cavaleiro de traços finos, em cuja maneira de escarrapachar-se se adivinhava para logo o dono da casa. Lia um jornal vespertino com atenção. Os atavios do ambiente, apesar de modestos, denunciavam um apurado gosto feminino. O mobiliário antigo, de linhas quase rudes, suavizava-se ao efeito de ligeiros adornos. Tufos de cravos vermelhos a se derramarem de vasos cristalinos harmonizavam-se com as rosas da mesma cor, habilmente desenhadas nas duas telas que pendiam das paredes, revestidas de amarelo dourado. Mas, destoante e agressiva, uma esguia garrafa, contendo uísque, empinava o gargalo sobre o crivo lirial que completava a elegância da mesa nobre, deitando emanações alcoólicas que se casavam com o hálito do amigo derramado no divã. Félix encarou-o, manifestando a expressão de quem se atormentava piedosamente ao vê-lo, e nulo indicou. Temos aqui o irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina e tronco do lar. Fisguei-o de relance. Figurou-se-me o hospedeiro involuntário de um desses homens maduros que se demoram na quadra dos 45 janeiros, esgrimindo bravura contra os desbarates do tempo. Rosto primorosamente tratado, em que as linhas firmes repeliam a notícia vaga das rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama impecável. Os grandes olhos escuros e móveis pareciam imanizados às letras, pesquisando motivos para trazer um sorriso irônico aos lábios finos. Entre os dedos da mão, que descansava à beira do sofá, o cigarro fumegante, quase rente ao tripé anão, sobre o qual um cinzeiro repleto era silenciosa advertência contra o abuso da nicotina. Detínhamo-nos, curiosos, na inspeção, quando sobreveio o inopinado. Diante de nós, ambos os desencarnados infelizes, que surpreendêramos à entrada, surgiram de repente e abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente. Beber, meu caro, quero beber. A voz encarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som. Mantinha-se atento à leitura, inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a repetição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notava cometido pelo editorial que lhe apresara a atenção. Beber,
beber. Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. O pensamento se lhe transmudou, rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra por efeito da nova tomada de força. Beber, beber, e a sede de aguardente se lhe articulou a ideia ganhando forma. A mucosa pituitária se lhe aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. O assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gorgomilos. O pai de Marina sentiu-se apoquentado, indefinível secura constrangia-se o laringe. Ansiava tranquilizar-se. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. De começo, a carícia leve, depois a carícia agasalhada, o abraço envolvente, e depois do abraço de profundidade, a associação recíproca. Integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Então aqui a gente para, né, nesse trecho do nosso estudo, porque depois aqui ainda continua, né, um pouco sobre a realidade, né, dessas novas personagens que vão surgindo para nós. Então o que nós vimos aqui foi essa primeira ação, né, nós paramos aqui na página 49, quando mostrava exatamente, né, de que forma que houve então essa aproximação fluídica entre o desencarnado e o encarnado. Então é interessante como ele coloca, né? O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. De começo, a carícia leve, depois da carícia agasalhada, o abraço envolvente, e depois do abraço de profundidade, a associação recíproca. Então, muito mais do que nós imaginamos, conforme 459. Né? Então, aqui, finalizamos então o nosso estudo, aqui para podermos ter essa ideia, né, de como aconteceu essa indução para que o Cláudio, né, o nome dele aqui é Cláudio, só um instante, Cláudio Nogueira, o pai de Marina, então, acabou cedendo a essa influência, a essa indução, para satisfazer aqui a necessidade do obsessor. Então paramos por aqui, né, então Gorgomilo aqui, princípio do esôfago e da traqueia, da garganta ali, então ele provocou exatamente aquela secura, né, para que ele então bebesse algo, né, para aliviar essa sensação. André colocando, eu fico pensando que passando por essas influências 24 horas por dia, haja força mental e espiritual. Pois é. Né, por isso que quando os espíritos responderam então àquela questão de Kardec, se os espíritos influenciam em nossos atos, em nossas decisões, em nossos pensamentos, a resposta foi muito mais do que nós imaginamos. A gente vai lembrar que essa relação entre espírito e encarnado é uma resposta dada para um mundo como o nosso. Agora, se nós pensássemos, se fosse feita essa pergunta, no mundo regenerado, como seria a resposta? Então a gente vai ver que todas essas questões vão então sendo respondidas de acordo com o perfil de cada comunidade, de cada sociedade. No caso nosso, da nossa sociedade planetária, as influências se dão dessa forma, em que nós agimos sem perceber, e os espíritos então nos influenciam, positivamente ou negativamente. A gente lembra que a influência ela é neutra, né? Porque a influência nada mais é do que o mecanismo. A forma como essa influência se dá vai depender da intenção, da afinidade, da aceitação por parte do encarnado e tudo mais. Né? Então a gente vê que é bem interessante, né, que nas várias situações que nós vimos aqui, essas influências vão acontecendo de uma forma positiva através do irmão Félix e dessa forma negativa a partir desses dois espíritos que se encontravam ali na condição de obsessores. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. A Angelina colocou ali também, né, que a sintonia foi permitida, né? Havia completa abertura por parte do Cláudio Nogueira, né? Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Na próxima quarta-feira,
a gente continua, né? A Angelina colocou, né, o que acontece hoje, eles sopram e a influência acontece. E acontece também esse mesmo envolvimento. E a gente vai ver que esse envolvimento não é apenas por uma questão de você influenciar, mas é de você também absorver os fluidos emanados pelo encarnado. Por isso, então, a sensação, né? O indivíduo bebe, essas emanações acontecem, vamos dizer assim, entre aspas, contaminando o perispírito, e através dessa afinidade que existe, desse envolvimento fluídico entre encarnado e desencarnado, é como se houvesse uma transfusão de um para outro, né? Por isso, vigie e ore, né? Então está ali a recomendação